sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O JF Entrevista de hoje recebe Dom Gil Antônio Moreira, hoje administrador apostólico da Arquidiocese de Juiz de Fora. Após 17 anos, Dom Gil deixa a liderança da Arquidiocese após ter sua renúncia aceita pelo Vaticano ao completar 75 anos de idade. Neste período, Dom Gil acompanhou transformações importantes na Igreja e na sociedade, conduziu sínodos arquidiocesanos, ampliou a presença da comunicação católica e fortaleceu ações sociais. Vamos fazer um balanço dessa trajetória, falar dos desafios da Igreja e também olhar para o futuro da Arquidiocese e da Igreja Católica. Conosco nessa entrevista, a jornalista da Rádio Catedral, Roberta Oliveira. Dom Gil, muito obrigada pela presença do senhor. Roberta, mais uma vez conosco, muito obrigada. Com alegria. Dom Gil, vamos começar falando das grandes conquistas do senhor. A gente já fez um resumo, né? Mas falando, o que o senhor considera as maiores conquistas e os maiores desafios nesses quase 17 anos aqui em Juiz de Fora, à frente não só de Juiz de Fora, mas de dezenas de cidades, né? Muito obrigada, seja bem-vindo. Nós temos uma diocese, uma arquidiocese com 37 cidades, 92 paróquias e mais de 1000 comunidades menores. Temos seminários, temos congregações religiosas, então a vida da igreja é muito viva aqui nessa região. E há 17 anos, então, recebi a incumbência pelo Papa Bento XVI, na época, de aqui administrar pastoralmente essa igreja tão bela que é a Arquidiocese de Juiz de Fora. Bom, a gente fez o possível, contando com muita gente, a participação dos padres, grande maioria dos padres estão aí para aquilo que a gente queria ou quer, e muitos leigos. Então, nesse tempo, foi um tempo de muita vitalidade pastoral e que a gente pôde, então, agora oferecer ao novo bispo alguns passos, né? Na parte pastoral, nós celebramos 3 sínodos, 2 sínodos e uma reunião de revisão daqueles sínodos. O que é sínodo? Sínodo, a palavra sínodo significa caminhar juntos, é do grego, e reúne todas as forças vivas dessas 37 cidades, de toda essa vida da igreja, né, para analisar, para programar, para ampliar, para ver coisas que devem ser atualizadas, coisas que devem ser valorizadas do passado, que o passado tem a sua base importante. Então, esses 2 sínodos foram, de fato, muito importantes, né, para o crescimento da igreja aqui. Depois, também, na parte litúrgica, tivemos estudos e publicamos 2 diretórios para a liturgia para que ela pudesse ser cada vez mais fiel à igreja, sobretudo em acordo com o Concílio Vaticano II, né? A liturgia do Vaticano II. Depois, na parte formativa, o seminário, nós tivemos a oportunidade também de ampliar muitas coisas no seminário. Na pastoral da comunicação, penso eu que hoje a comunicação é uma das áreas mais importantes da igreja, porque o progresso da comunicação, seja teórico, seja prático, seja da tecnologia, é muito grande. E isso deve estar a serviço de Cristo. E outros aspectos, o aspecto social, né? O Instituto Padre João Emílio, nós assumimos aí em 2015 para ser um centro de atenção aos pobres, aos pequenos, aos humildes, aos sofredores, aos vulneráveis. Penso que isso também a gente pôde, com a colaboração de muita gente, ajudar a crescer nesse tempo, né? Na Santa Casa, a Santa Casa não é da igreja como propriedade, no sentido que a igreja não tem nenhum lucro, também não tem nenhuma despesa, mas ela é da Santa Casa, moralmente, da igreja, moralmente falando, que o arcebispo é diretor ex officio da Irmandade. Então, tivemos também a oportunidade de ter diálogos, umas colaborações assim que a gente pôde ter, né? São coisas às vezes pequenas, mas que, afinal de contas, a gente pretende que contribua um pouco. Na parte física, a gente procurou investir, porque eu sou professor de História e
Sempre tive muito cuidado também com os bens culturais, a parte artística, que a arte é um veículo muito importante de evangelização. Então tivemos a oportunidade de restaurar a catedral, aliás, até de terminar aquele projeto inicial do embelezamento da catedral. Ampliamos também o CEFRAN, que é o Centro de Cursos e Retiros, né? Uma casa de retiros. Ali também tivemos a oportunidade de, inclusive, construir uma capela nova com elementos artísticos, modernos, para facilitar a evangelização, né? Então, são várias coisas que a gente pôde fazer, assim, alguma contribuição que a gente pôde dar durante esse ano, mas volto a dizer, ninguém faz nada sozinho. A gente tem uma equipe muito boa em todas essas áreas aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora. De todos, qual que o senhor considera que foi o maior desafio que o senhor teve que enfrentar, né? Que igreja o senhor encontrou? Me lembrava, né, de quando o senhor chegou, de uma vontade de trazer a juventude para dentro da igreja. Isso foi um desafio? O que o senhor viu como o maior desafio aí? Você pergunta o maior desafio, eu acho que esse maior desafio é justamente a evangelização da juventude universitária. A juventude, vamos dizer, adolescentes e jovens em geral, a gente tem bastante trabalho. Agora, atingir os jovens universitários foi um desafio. Eu vou passar esse desafio para o próximo bispo. Alcançamos muita coisa, graças a Deus. Mas aqui nós temos uma cidade universitária, em Juiz de Fora nós temos muitas faculdades, muitas universidades. Então, atingir a evangelização destes jovens universitários é um desafio em dois sentidos. Primeiro, porque muitos deles não são de Juiz de Fora, são pessoas que vêm de fora. Às vezes vêm de cidades distantes, às vezes vêm do interior, né? Então, eles não têm ainda uma consciência de comunidade religiosa, vamos dizer, universitária, cristã, católica. E muitos, às vezes, vêm para as aulas, depois voltam para casa. E um dos aspectos desse desafio é que, às vezes, são jovens aqui da região que estão integrados nas paróquias, mas à noite vêm para cá. Geralmente, as reuniões são à noite nas paróquias. Então, eles já passam a ter agora a ocupação do tempo aqui. Lá perdem o trabalho da igreja e aqui não encontram um trabalho que possa ser condizente com aquilo que recebe. Esse é um desafio que deve ser feito. Mas, por outro lado, tivemos exemplos de muitos jovens aqui que se tornaram grandes evangelizadores. Roberto? Então, eu queria que o senhor relembrasse, né, compartilhasse aqui uma história antes do senhor se tornar arcebispo, a placa do carro do Dom Eurico. O senhor me contou essa história uma vez, eu achei ela muito curiosa, porque mostra que, às vezes, né, Deus sabe muito bem onde vai colocar a gente, né? Deus nos precede, né? Para quem tem fé, você analisa a coisa de uma maneira. Para quem não tem fé, pode ser uma pura coincidência. Não vou dizer se é coincidência ou se é providência. Mas certo é que 7 anos antes de eu vir para Juiz de Fora, eu era bispo auxiliar na cidade de São Paulo. Tinha uma região, na região do Ipiranga, eu era bispo ali. E fui para a Assembleia dos Bispos, em Itaici, da CNBB, e cheguei com o carro da Mitra de São Paulo, e na minha frente estava chegando o Dom Eurico, que era arcebispo aqui de Juiz de Fora. Eu nunca tinha nem pensado bem em Juiz de Fora, sabia que é uma cidade importante de Minas, mas aí quando o Dom Eurico parou com o carro dele, era um carro novo, e a placa era Gil 4646, Gil com Y, mas o som é o mesmo. Aí eu brinquei com o Dom Eurico assim, esse carro tem que ser meu. Por quê? Meu nome é na placa. Tá bom. Passaram-se 7 anos, de São Paulo eu fui para Jundiaí, e Jundiaí eu fui nomeado arcebispo de Juiz de Fora. Cheguei aqui, na primeira conversa com o Dom Eurico, ele disse, nós estamos esperando você chegar para saber se nós compramos um carro novo ou se você quer ficar com aquele. Aquele não me lembrava, mas aquele qual? Aquele que tem a placa do seu nome. Mas ele está aí ainda? Está e está novo, porque eu uso pouco.
Aí cheguei lá na garagem, estava mesmo lá, Gil, 46, 46. Estava lá esperando o senhor. Estava esperando. Eu conservei até hoje, agora vamos vender, mas porque a placa tem de ver comigo. Então, muita gente diz assim, é providência, né? O providência, a coincidência, é uma coisa interessante. E agora, será que também tem providência em quem vem por aí? Dom Marco Aurélio Gubbiotti, né? Foi um dos nomes indicados pelo senhor para o Papa, né? Para o Papa Leão XIV. Como é que o senhor vê? Quem é, né, esse arcebispo que receberemos aqui a partir de 7 de março, Dom Gil? O Dom Marco Aurélio Gubbiotti eu já falei, um dos nomes que eu indiquei ao Papa, né? Para ser meu sucessor. Por que eu indiquei? Eu conheço muitas reuniões que nós fazemos na CNBB há 13 anos, temos 2, 3 reuniões por ano. Vejo que é um bispo muito equilibrado, muito competente, inteligente, um homem piedoso, um homem de Deus, que são características que eu acho que são necessárias, indispensáveis, né? Ele é um homem culto, ele é praticamente da nossa região. Ele é natural de Ouro Fino, Sim. Do Menino da Porteira, viu? Sim. Que a gente brinca com ele. O senhor é o Menino da Porteira. Mas ele é de Ouro Fino, diocese de Pouso Alegre, de maneira que não está tão distante de Juiz de Fora. Portanto, ele conhece um pouco a região, embora não conhecesse nada da Zona da Mata. Uhum. Mas esteve aqui há poucos dias, assim, informalmente, para conhecer fisicamente. Mas ele é uma pessoa em quem eu tenho confiança que possa fazer um ótimo trabalho, né? Aí a providência. Eu não tinha pensado o nome dele no passado, não. Mas, quando eu fui entregar minha carta de renúncia ao Papa Leão XIV, no dia 1º de julho, nós estávamos fazendo uma peregrinação de 15 dias a Roma. Vários bispos, éramos 7 bispos, e alguns padres e os leigos. Ao todo éramos 21 pessoas. E então pude conviver 15 dias com Dom Marco Aurélio no centro da igreja, em Roma. Visitamos outros santuários da Itália, né? Tivemos momentos assim de espiritualidade profunda naqueles 15 dias. Aí me veio a ideia, esse bispo pode ser meu sucessor lá em Juiz de Fora. Então, o que houve de providência? Essa aproximação nesses 15 dias que nós estávamos numa peregrinação religiosa, né? Rezando juntos, celebrando juntos, brincando juntos, divertindo juntos nas refeições, né? Uhum. Então, Deus conduz tudo, né? Acho que o Dom Marco vai ser um ótimo bispo aqui. E, Dom Gil, falando um pouco a respeito da formação, né, de um sacerdote até ele chegar no episcopado e depois, né, cardeal, até papa, como foi o caso do Papa Leão XIV. Aqui nós temos o seminário que vai completar 100 anos, né, está batendo nas portas do centenário. E hoje em dia a gente vê um mundo onde as pessoas buscam as coisas muito rápidas, né? Parece que elas querem para ontem o que elas não podem fazer. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da formação de um vocacionado até ele chegar a ser padre e depois chegar, como o senhor chegou, a ser bispo. Há uma diferençazinha do meu tempo e do tempo mais recente, porque quando eu fui para o seminário, eu fui com 11 anos de idade. Então havia seminários menores que reuniam crianças e adolescentes e jovens. Então, como é que o menino chega ao seminário? Chega pelo desejo de ser padre. Eu, com 11 anos, já tinha definição completa que eu queria ser padre. Falava com minha mãe, com meu pai, com meus parentes, eu quero ser padre. Mesmo porque na minha família tem muitos padres do passado. Em 100 anos nós temos 16 padres. Praticamente um ou mais por cada geração. Então, sempre teve aquele desejo de ser padre. Fui para o seminário, fiz seminário menor, fiz depois filosofia, fiz a teologia, e depois de padre eu fui para Roma fazer especialização em história. Então, quer dizer, primeiro vem a aspiração no coração. Depois aquela aspiração, ela pode se revelar ou não como uma vocação. Aí quem vai julgar é a igreja. Você tem vocação, você não tem vocação. Eu sempre recebi o aval da igreja, desde criança até hoje, né? Fui muito bem, assim, tenho que agradecer muito à igreja, que a igreja me incentivou no progresso vocacional. Então, essa é a minha história pessoal. Muitos têm histórias diferentes, cada um tem sua história. Às vezes descobre a vocação
com 20 anos, até com 30, sei lá. Alguns até são casados, depois de viúvos vão descobrir a vocação. Então, para que a pessoa chegue à ordenação, ela tem que ter a preparação intelectual. A igreja exige que ela tenha 2 faculdades, a filosofia e a teologia. Alguns até têm mais do que isso. Mais ou menos essas 2 a igreja exige. Isso na parte intelectual. Na parte espiritual, a pessoa tem que demonstrar que tem fidelidade à igreja, ao evangelho, espírito de oração. São Vicente Paulo dizia assim: para ser padre, basta a ordenação sacerdotal. Para ser bom padre, não basta a ordenação sacerdotal. É preciso que a pessoa tenha um coração para Deus, tenha vida de oração, tenha, então, espiritualidade forte. Então, essa é um pouco a história, né, para que a pessoa possa chegar à ordenação sacerdotal. Bem, chegando à ordenação sacerdotal, a igreja vai escolher entre os padres os seus bispos, arcebispos, e, por fim, tudo que nós sabemos, até Papa. Mas é a igreja que vai escolhendo, né? Até a ordenação presbiteral, a gente pode dizer que é uma opção da pessoa, pessoal. Depois, é uma opção da igreja a respeito daquela pessoa. Dom Gil, como andam as vocações, né? O senhor fez muitas ordenações, né, no período que o senhor esteve, né, aqui em Juiz de Fora. Conta pra gente como é que está essa vocação dentro da igreja hoje aqui em Juiz de Fora e também como é que o senhor vê isso no Brasil. Aqui em Juiz de Fora eu vejo o trabalho vocacional com bastante otimismo. Nós temos tido ordenações suficientes para cobrir as necessidades da igreja aqui. Hoje eu não tenho nenhuma paróquia que eu possa dizer está faltando padre ali. Nós temos padres para todas as paróquias. Eu até brinco que eu, durante esses 17 anos que estou aqui, eu ofereci a Deus a vida de 18 padres, quer dizer, que morreram e a gente entregou a Deus. Eu já ordenei 42 padres. Então, quer dizer, o número de jovens que chegaram é superior àqueles idosos que vão encerrando seu trabalho. Então, o trabalho vocacional para a vocação diocesana tem sido consolador. Agora, vocações femininas, infelizmente, a gente tem visto uma diminuição muito grande. As congregações religiosas femininas lutam muito com falta de vocações religiosas. A não ser as beneditinas, as as contemplativas, elas têm mais vocações. Mas a vida ativa, nós estamos numa época, vamos dizer, de crise vocacional feminina. Temos algumas. Agora, por outro lado, a gente tem essas novas comunidades que surgem agora, que são geralmente no meio carismático. Ali nós não temos falta de vocações, temos jovens e meninas que se consagram a Deus. Então, cada época Deus desperta uma modalidade diferente, né? Nós estamos conversando com Dom Gil Antônio Moreira, ele que foi nosso arcebispo por 17 anos e hoje é administrador apostólico, daqui a pouco será arcebispo emérito, né, a partir do dia 8 de março. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta conversando sobre o futuro da Igreja Católica. Um minuto só, não sai daí.
volta com o JF Entrevista, hoje recebendo Dom Gil Antônio Moreira, que hoje é nosso administrador apostólico, né? Por 17 anos esteve à frente da nossa arquidiocese e agora vai entregar no dia 7 de março para Dom Marco Aurélio Gubbiotti. Quem começa esse bloco é a jornalista Roberta Oliveira, que está aqui com a gente. E, Dom Gil, justamente nessa passagem, né, nessa transição de um arcebispo para outro, um evento religioso que o senhor criou, que é a Via Sacra Jovem, vai ser justamente o primeiro compromisso do novo arcebispo com a comunidade. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa aproximação com a juventude e já mostrar para o olha só quem está te esperando. É verdade. Logo que cheguei aqui, nós tivemos uma primeira atividade com os jovens, que foi a Via Sacra ao Morro do Cristo, né? Era ano da juventude, eu, por coincidência, no dia não pude ir porque estava hospitalizado, mas então eu, lá do hospital, através da Rádio Catedral, falei com os jovens e pedi que fosse agora costume, que todo ano se repetisse. E todo ano, de fato, se repetiu, inclusive no ano da pandemia, nós fizemos uma Via Sacra online com os jovens, aliás, entrando em contato com todas as cidades da diocese. E agora nós estamos, então, na versão 18ª, ou 17ª ou 18ª. E vai coincidir que vai ser o primeiro domingo, logo depois da posse. A posse vai ser sábado, dia 7 de março, às 3 da tarde, na Catedral. E no domingo já teremos essa Via Sacra dos Jovens, que reúne, às vezes, 5, 6 mil jovens, né? E o Dom Marco Aurélio vai, então, subir com os jovens o Morro do Cristo. Eu também vou acompanhar. Ultimamente eu não estou subindo a pé mais. Nos primeiros eu ia a pé com os jovens. Agora eu vou em cima do trio elétrico, né? Eu vou lá em cima do caminhão, mas caminho um pouco. Mas o Dom Marco eu acho que vai querer ir a pé, que ele é bem mais jovem do que eu. Ele tem 13 anos mais jovem do que eu, mas ele vai participar. Ele está com 62? Ele está com 62. Eu estou com 75. Então, ele já foi anunciado e já deu resposta, que quer acompanhar os jovens ao Morro do Cristo. É uma Via Sacra jovem, não é, que reúne jovens da arquidiocese. Como a igreja tem conseguido chegar a esses jovens, né? Falamos isso já no bloco anterior, mas a igreja tem usado a tecnologia, tem usado inovações culturais. Como é que a igreja tem chegado a esses jovens? Há essa preocupação, Dom Gil? Bom, nós temos algumas iniciativas internas de cursos de jovens, de retiros propriamente, às vezes encontros com jovens, que atraem muitos jovens. É um encontro vamos dizer, de catequese, de orientação espiritual, sobretudo de vivência da oração e dos sacramentos. Esse é um aspecto. Outro aspecto são as escolas católicas, elas também trabalham muito com os jovens e os jovens também se aproximam. Mas o grande veículo é a mídia. Hoje, com esse desenvolvimento da mídia, o WhatsApp, Instagram, tudo isso que é da mídia de hoje, isso é muito veloz. Então, os jovens, eles têm uma informação muito, muito próxima. E, aliás, eles mesmos evangelizam seus colegas. O Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, ele fez esse apelo, que os jovens fossem evangelizadores de outros jovens. Isso está acontecendo pelo próprio progresso da comunicação. O que há de comunicação entre os jovens, aí, todas essas mídias que nós estamos falando, é uma coisa fabulosa, eu fico admirado, é uma coisa espontânea. Eles mesmos vão evangelizando e vai crescendo o número de jovens através, sobretudo, dessas novas comunidades, tá? E o jovem hoje, eu digo que o jovem hoje é mais santo do que na minha época de juventude. Na minha época de juventude a gente tinha presença na igreja, mas hoje o número de jovens presentes na igreja e que tem essa sensibilidade espiritual, a disposição para a oração, para a vida sacramental, até para a confissão, para a comunhão, para estudar a Sagrada Escritura, para espalhar a fé cristã, hoje é mais forte do que no meu tempo. Então eu vejo uma coisa muito, muito bonita. A igreja, ela faz, claro, mas ela recebe muito mais do que faz. E as pastorais, Dom Gil? A gente falou do desafio de chegar aos universitários.
O senhor criou uma pastoral universitária, né? As pastorais também têm dado frutos, né? O que é a pastoral especificamente? Eu não criei a pastoral universitária, a pastoral universitária já existia. O que nós fizemos aqui foi tentar uma ampliação da pastoral universitária e talvez uma dimensão um pouco diferente, como a pastoral de juventude. Havia uma pastoral de juventude, mas mesmo antes de vir aqui, lá na CNBB, em outros lugares, nós vimos que a pastoral, a PJ, estava com uma linha muito definida, legítima, mas muito definida, que não atingia a todos. Então, propusemos fazer não a pastoral da juventude, mas o setor de pastoral do setor de juventude, abrangendo todos os jovens, né, e em todos os níveis. Isso facilitou muito, cresceu muito o trabalho com os jovens, né? Não só jovens conscientizados no campo social, como jovens também integrados na vida contemplativa, na vida de oração, na prática dos sacramentos, né? Isso, de fato, cresceu. E a pastoral da juventude universitária, ela tende também a crescer. Eu penso que o próximo bispo poderá dar passos muito amplos aqui no contato da pastoral universitária. Porque o que eu penso? O universitário, ele vai ter amanhã uma profissão e às vezes um lugar muito especial na sociedade. Então, esse lugar tem que ser evangelizado, o rosto de Cristo tem que chegar lá. São João Paulo II, quando inaugurou o Twitter no Vaticano, ele deram um teclado para ele teclar, e ele disse assim: com esse gesto aqui, que eu teclei essa tecla aqui, eu acendo milhões de telas no mundo. Eu quero me perguntar se o rosto de Cristo está em todas essas telas, que é um objetivo da igreja, mostrar a Cristo. A igreja não existe para si, existe para Cristo. Então, o uso dessas mídias e tal é importante para agora a pastoral universitária, para que eles, depois de formados, formem também uma classe evangelizadora, no sentido de mostrar a Cristo e a beleza de Cristo Salvador para toda a humanidade. Dom Gil, no ano passado, o ano jubilar, né, da Esperança, o senhor foram vários encontros, né, vários jubileus da Esperança, inclusive dos jovens, dos coroinhas e acólitos, dos comunicadores. Foi um ano repleto de encontrar com quem faz a igreja ser igreja, não é? Nós fizemos vários jubileus, né, sobretudo no segundo semestre, mas a partir de maio, sobretudo no segundo semestre, reunindo grupos específicos, como você falou, jovens, famílias, estudantes, depois idosos, doentes, todos esses celebraram o seu jubileu. Também os profissionais da saúde. E tivemos assim vários grupos que foram chamados para celebrar o jubileu. O jubileu é uma festa, né? O jubileu é um júbilo. Recorda que é a encarnação do Verbo, a presença de Jesus na humanidade. Então o Papa, no ano de 2025, o Papa Francisco abriu o ano jubilar, porque de fato a igreja de 25 a 25 anos ela se lembra com muito mais exuberância o nascimento de Cristo. Então o Papa Francisco abriu e o Papa Leão é que foi fechar. Mas então, nas dioceses, todos nós bispos tivemos esta ação de fazer os jubileus locais. É uma coisa que deu uma vitalidade também muito grande, cresce a espiritualidade, o amor das pessoas a Deus, ao próximo, né? E a preocupação, sobretudo, com os mais pobres. Nós falamos dos jovens, mas como é hoje a proximidade da igreja com os mais pobres e vulneráveis, né? O senhor tem uma preocupação, né, específica com isso, né, de criar portas e aberturas para essas pessoas também, né, Dom Gil? A igreja é reconhecida, dentro dela e fora dela, pelo mundo, como uma mestra de humanidade. O que a igreja fez pelos pobres e faz pelos pobres, penso que não há ninguém que faça mais do que a igreja no mundo inteiro, né? A igreja sempre teve preocupação com os pobres sempre tiveram lugar dentro da igreja. Cada época com sua modalidade, na época medieval de um jeito, na época moderna de outro jeito, agora na época contemporânea de outro jeito, mas os pobres estão sempre diante dos olhos da igreja,
porque estiveram sempre diante dos olhos de Cristo. Cristo olhou sempre para o pequenino, para o pobre, para o sofredor, para o doente, para o marginalizado. Cristo tem esse olhar especial para isso. Quantas curas Jesus fez, né? E quantas palavras Jesus falou a respeito dos pobres. A mais forte, no meu entender, é esta: tudo que vocês fizerem para o menor dos meus irmãos, é a mim que estareis fazendo. Portanto, o rosto do pobre para nós é o rosto de Cristo. E aqui na nossa arquidiocese há um histórico muito grande de serviço aos pobres, né? A própria Santa Casa foi criada no século XIX, 1854, sobretudo para atender os doentes mais pobres. Depois, Sociedade São Vicente de Paulo cresce, tem uma atuação tão grande aqui, Damas da Caridade, vários outros grupos, e cada grupo que tem na igreja, mesmo que seja um grupo que não tenha endereço próprio endereço exato para esse campo social, mas todos eles têm um trabalho social. Apostolado da Oração, Irmandade Santista, todos eles têm algum trabalho para os pobres. Agora, o Terço dos Homens, que é o boom do momento, tivemos agora uma romaria dos homens na Aparecida, reuniu 100 mil homens. Eles rezam, logo tem a preocupação também com o atendimento dos pobres, porque a oração leva à ação em favor dos pobres. E aqui na Diocese de Juiz de Fora nós investimos muito nesse tempo aí e criamos um centro da caridade arquidiocesana, um vicariato da caridade. Vicariato significa que tem um padre nomeado pelo bispo para ficar no lugar dele, porque o bispo não tem, às vezes, condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então nomeia um padre para ser responsável por aquela área. Então, a área da caridade, nós temos o vicariato da caridade. O centro físico é o Instituto Padre João Emílio. Quem passa na Avenida Rio Branco, ali na região do Instituto, vê lá uma grande placa, Arquidiocese de Juiz de Fora, Centro da Caridade. Então, reúne todos os serviços de caridade, seja com criança, seja com jovem, seja com doente, seja com idosos, seja com pessoas que não têm casa, que não têm nada, a periferia. Então, todos os grupos, né, vamos dizer, as ações caritativas, têm um centro físico e um centro espiritual ali no Instituto Padre João Emílio. O senhor falou aí do Terço dos Homens, né? Fala para a gente um pouco da responsabilidade do senhor nesse Terço dos Homens, né? O senhor é o responsável na CNBB pelo Terço dos Homens. E por que criar um Terço dos Homens? Isso é uma coisa... o Terço dos Homens não foi criado pela hierarquia da igreja. Foi algo que nasceu da base. Os homens começaram a se reunir para rezar, só eles, depois do serviço. Eles estavam afastados da igreja? Como? Eles estavam afastados? Muitos estavam. Hoje, o movimento Terço dos Homens hoje é um grande veículo de aproximação. Eu vi testemunhos lá em Aparecida agora de pessoas que estavam fora da igreja e outros até que eram contra a igreja, que atacavam a igreja, porque não conhecia a igreja, né? Quem ataca a igreja porque não a conhece. É como alguém que ataca a minha mãe, porque a minha mãe pudesse ser feia ou bonita, mas ele não conhece, quem conhece é o filho. Então, muitos se aproximam hoje da igreja através do Terço dos Homens. E por que Terço dos Homens, né? Pode ser Terço das mulheres, Terço das famílias e tal. Agora, como há reuniões, por exemplo, futebol nós temos o futebol dos homens e temos das mulheres, né? Então, os homens também, eles se reúnem, têm o seu próprio jeito e rezam. E o Terço dos Homens não é uma oração, repetição apenas. Demora-se 1 hora para rezar o terço. Tem a meditação, tem testemunhos de assistência à família. Muitas famílias foram recuperadas pelo homem que às vezes estava afastado, em dificuldade com a esposa, com os filhos, passa a rezar o terço, muda o ambiente familiar. Então, isso é uma obra que surgiu assim na igreja. Eu tenho certeza, eu não julgo, não, tenho certeza que é uma obra sobrenatural, tá? E vem crescendo ano por ano. Aí, quando começou a crescer, a CNBB nomeou um bispo para ser o referencial. Por acaso fui eu, há 15 anos atrás, né, no ano de 2011,
como eu estava acompanhando muitos grupos de terços dos homens, a CNBB me nomeou e cada diretoria tem me confirmado esta nomeação. O meu papel é ser referencial, para dizer os bispos apoiam, os bispos estão com você, os bispos também rezam o terço, a hierarquia reza o terço, o Papa reza o terço, os bispos. Então, o que vocês precisarem, nós estamos aqui. Então, o papel do bispo referencial é este, tá? Eu tenho procurado fazer, sou um chamado, muitos lugares, a gente não pode atender a todos, mas se eu fosse atender a todos, eu não seria nem bispo de Juiz de Fora, porque ia só ocupar-me com isso. Faço muito através da mídia, mas às vezes eu vou a encontros por aí. Então, acho que é uma coisa, assim, uma novidade que é interessantíssimo para a igreja, porque é um veículo de evangelização dos homens e de criar homens como evangelizadores, como missionários da fé cristã para a família e para a sociedade. Nós estamos conversando com Dom Gil Antônio Moreira, hoje administrador apostólico aqui da Igreja de Juiz de Fora, era o nosso arcebispo durante 17 anos. Nós vamos para um pequeno intervalo e no último bloco nós vamos saber qual o futuro do Dom Gil, né? O que ele espera, né? Quais os planos do Dom Gil, que vai continuar com a gente naturalmente, mas que tem outros planos aí. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco, Dom Gil Antônio Moreira, foi nosso arcebispo durante 17 anos e hoje administrador apostólico. No dia 8 de março será nosso arcebispo emérito, né, Dom Gil? E aí, né, o que espera, o que a gente pode esperar das atuações do senhor, né? O que faz um arcebispo emérito? Sei que o senhor é de Itapecerica, já falou com a gente que tem uma casa lá. O que é o próximo? Mas o senhor também tem plano, está chefiando aí, administrando alguma coisa na cidade, que o senhor não vai deixar de tudo de uma vez, né, Dom Gil? O arcebispo emérito é aquele que não tem mais responsabilidade de governo. Ele continua bispo até morrer. As atividades religiosas continuam. Ele é liberado do governo de uma diocese, o que é muito bom, sabe? Porque o que pesa é o governo. Trabalhar, rezar, celebrar a missa, fazer crisma, isso não pensa. Agenda cheia, o senhor já falou. Agenda cheia, a gente faz com muito gosto. Agora, administrar é algo importante, sem dúvida, a gente faz também com gosto, mas não deixa de ser uma responsabilidade muito grande. E a igreja, muito sabiamente, depois do concílio, criou esta figura do bispo emérito, né? Aos 75 anos, o bispo é convidado a entregar a administração da diocese ao Papa, é o que eu fiz. Completei 75 anos no dia 9 de outubro. Agora, depois, então, de emérito, a gente não vai aposentar, a gente é um bispo aposentado. Em certo sentido, sim, como se diz da parte governamental, do governo pastoral, mas continua trabalhando. Eu já recebi tantos telefonemas dizendo assim, agora que o senhor vai ser emérito, o senhor vai ter mais tempo, se eu for atender todos os convites, eu não vou ter tempo para mim nem uma semana. Mas o que eu vou fazer? À disposição da igreja, também a gente pode ter liberdade de administrar o descanso, né? Eu brincava que até agora a minha superiora, que eu tinha que obedecer, a minha superiora era a agenda. Uhum. Agora ela que vai me obedecer, né? A agenda que vai me obedecer. Vou fazer a agenda que eu quiser. Uhum. Então, mais disponível para pregar retiros. Já tenho 4 ou 5 retiros
de clero, que já me convidaram para pregar esse ano, fazer palestras, presidir celebrações, encontros com jovens, tantas coisas que nós temos por aí, a gente fica disponível. Mas a grande vantagem é que a gente não tem obrigação de cumprir aquilo que, às vezes, o bispo, que é titular, tem que fazer. O bispo ele pode administrar o trabalho que ele vai fazer. Agora, eu acho que o grande valor do bispo emérito é reservar tempo para aprofundar a oração e o estudo. É o que eu pretendo. Aprofundar a oração e o estudo. Eu tenho alguns livros que eu comecei a escrever, não consegui porque com a agenda aberta a gente não tem tempo. O senhor que gosta muito dos registros, né, Dom Gil? Não falamos aqui mais profundamente, mas o senhor está deixando um livro, né, sobre os 100 anos da Diocese de Juiz de Fora, né? Tivemos o livro da Diocese, eu tenho homilias que a gente escreve, que eu gostaria de socializar, né? Então, tudo isso a gente vai fazer. Vou tentar ajuntar aquilo os apontamentos que eu fiz, também de história, porque eu gosto muito de história. Então, tem muitos registros históricos que eu pretendo também estudar e publicar. Publiquei agora, no ano passado, um resultado do meu estudo de história em Roma, que eu estudei em Roma, na Gregoriana, do ano de 89 a 92. E lá eu fiz uma tese de mestrado. Estava trabalhando na tese de doutorado quando eu fui eleito bispo. Mas então eu quis traduzir aquela tese de mestrado para a linguagem popular sobre a figura de um bispo do século XIX em Minas, que está sendo canonizado e foi um bispo muito importante, até politicamente, Dom Antônio Ferreira Viçoso. Então eu escrevi esse livro, já está na 2ª edição, e é sobre justamente a vida católica na segunda metade do século XIX, né, no tempo do Império, e no começo da República. Então, quer dizer, o que eu pretendo? Pretendo estar à disposição para servir, atender a convites que eu puder atender, atendo convite para sermões, em festas, palestras, presidência de celebrações. É isso que eu pretendo fazer. Ficar parado nunca. E o senhor, o que foi Juiz de Fora na vida do senhor, né? Nesses 17 anos? Que cidade o senhor pegou? Que cidade o senhor vê hoje? Essas transformações? E o senhor pretende, né, estar aqui também? Juiz de Fora ficou no meu coração e ficará para sempre, né? É a cidade onde eu mais vivi. Nem na minha terra natal eu vivi tantos anos quanto vivi em Juiz de Fora. Na minha terra natal eu vivi do meu nascimento até 11 anos de idade. Depois de 11 anos eu fui para Divinópolis. Depois fui para Belo Horizonte. Depois de padre fui para o Amazonas, para ser missionário lá na floresta amazônica. Depois eu fui pároco em várias cidades, né? Igarapé, Mateus Leme, Itaúna. Depois fui professor nas várias faculdades aqui, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estudei em Roma 3 anos, estive na Alemanha, trabalhei como operário. Depois fiquei 5 anos como bispo auxiliar em São Paulo, mais 5 como bispo diocesano em Jundiaí. E aqui, em Juiz de Fora, vivi 17 anos. Nunca vivi tanto tempo no lugar quanto aqui em Juiz de Fora. Fica marcado no coração da gente. Então, Juiz de Fora está no meu coração e ficará para sempre. E por isso eu não pretendo me desligar de Juiz de Fora totalmente, não. Eu já separei meu cantinho na casa dos idosos, os padres idosos, né? Temos vários padres idosos, vou conviver ali, mas também não vou ficar só aqui, porque eu também não quero tirar a liberdade do meu sucessor, né? É bom que ele tenha campo completamente aberto, minha presença aqui será afetiva, não tanto efetiva. E depois eu vou para... tem na minha terra natal, tem uma casa, tem também a oportunidade de ir para Jundiaí, até ajudar o bispo lá que ele me pede. É assim que eu pretendo viver.
Muitas emoções, não para nunca, né? Exato. E Dom Gil, todo esse período convivendo com a espiritualidade aqui na Zona da Mata, aqui especialmente em Juiz de Fora, a gente está num ambiente, assim, o tempo foi mudando, né? A gente falou na outra entrevista que nós fizemos a respeito dos papas, né? De João Paulo a Papa Bento XIV, Papa Leão XIV, né? Papa Bento, Papa Francisco. O mundo foi mudando, a sociedade também com a tecnologia e a forma de viver a fé também mudou. Em um mundo onde a gente está vendo tanta banalização do que realmente importa, onde que a gente encontra consolo na fé? Assim, como que a fé pode consolar a gente neste momento onde parece que nada mais faz sentido? Você sabe que eu estou muito satisfeito com o nosso tempo. Eu acho que o nosso tempo tem muito problema. Esses problemas são grandes e até aparecem mais porque são mais divulgados. Mas o que há de despertar para a fé, sabe? E até conversões fabulosas tem acontecido ultimamente, sabe? Muitas pessoas descobrem o caminho da igreja, às vezes até de pessoas que tiveram experiências religiosas em outros grupos, sem nenhuma crítica, quem quer que seja, a pessoa encontra o caminho de volta para a igreja, e isso tem crescido, sem nenhum proselitismo, sem nenhuma crítica, nenhuma falta de ecumenismo, tem crescido esta aproximação. As comunidades são muito mais vivas hoje, a participação nas missas, olha, não só pelo número, mas pela qualidade, sabe? Muitas pessoas não vão ainda à igreja, deveriam ir, não vão, né? E até conto uma piadinha, uma vez em Belo Horizonte tomei um táxi, eu perguntei, eu estava assim de coisa, o homem perguntou, o senhor é padre? Eu falei, sou. Eu sou muito católico. Eu falei, é mesmo? Eu falei, qual paróquia que o senhor pertence? Não, paróquia eu não sei qual, não. Mas tem um dia no ano que eu não perco missa. Eu falei, que dia que é? Sexta-feira da Paixão. É o único dia do ano que não tem missa, né? Tem celebração. Mas, quer dizer, então nós temos muitos que às vezes ainda não frequentam, não participam. Deus tem piedade deles, não estou criticando não. Mas tem pessoas que às vezes não despertam pela fé. E hoje a gente descobre que muitos estão despertando pela fé e para a fé, e as celebrações são mais vivas que no passado. Dom Gil, que marca o senhor deixa em Juiz de Fora? O senhor que é um líder, um forte líder, né? Nós estamos aqui numa casa política, no momento em que a igreja tem se posicionado muitas vezes. Que marca o senhor deixa? Eu queria que o senhor falasse dessa marca e queria que o senhor deixasse uma mensagem para os católicos juiz-forantes, para todos os juiz-forantes que estão nos assistindo também. A igreja deve estar no meio social, ela não deve ficar isolada. Não existe igreja só de sacristia. Sacristia é para servir a igreja, não para ser igreja, tá? A igreja tem que estar no meio social, o diálogo com os políticos, com o poder público, o diálogo com os setores sociais, seja do campo educacional, universitário, seja das escolas dos jovens, seja na saúde, no empresários. A sociedade é formada de muitas frentes, a igreja tem que iluminar a todas. Ela tem que estar presente, não como alguém que quer ficar de cima para baixo, mas para ajudar, iluminar. É um dever da igreja. Jesus deu uma ordem para a igreja. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Foi o evangelho domingo agora. A igreja tem esse dever. Então, o que a gente procurou fazer também foi tentar uma aproximação nas visitas pastorais, reunião com as câmaras municipais, com os prefeitos. Essa aproximação, acho que ela é muito útil. A igreja não tem partido, a igreja não tem candidato nas eleições, a igreja tem princípios. E esses princípios são importantíssimos. E muitos dos que estão aí na liderança social agradecem quando veem os princípios, que afinal são princípios de Cristo, né? Que a igreja traduz. Então, acho que essa aproximação com a sociedade é muito importante. Na vinda do novo bispo agora, além da missa de posse e da ação de graças com o povão que vem de todas as cidades, nós vamos fazer na véspera um encontro com as lideranças sociais, políticos, isso que eu falei antes, né?
tudo aquilo que representa a força social. Nós queremos ter um encontro, apresentar o novo arcebispo, para que conheçam e que o arcebispo também conheça aquilo que existe aqui. Né? Para que haja sempre esse diálogo bonito na busca do bem comum. Queria que o senhor deixasse, então, para a gente encerrar, uma mensagem, né, para o nosso povo juiz-forano. A mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: nunca, nunca, nunca abandone a Cristo. Cristo é o principal da nossa vida. Quem anda com Cristo está no caminho certo, está no caminho iluminado. Quem não anda com Cristo pode estar sofrendo terríveis sustos das trevas. Então, unir-se a Cristo, amar a Cristo. Eu estou despedindo do trabalho pastoral, mas permaneço aqui. Mas a mensagem que eu gostaria de dizer é essa: descubra Cristo, procure abraçar a vida em Cristo, viver mais próximo da igreja. Você não será prejudicado, você será sempre abençoado. E que a coisa que a gente mais deve desejar na vida é a bênção de Deus e o amor ao próximo. Muito obrigada, Dom Gil, por estar aqui com a gente, né, por abrir um espacinho na agenda para a gente. Roberto Oliveira, muito obrigada por sua participação. Esse foi o JF Entrevista. Eu espero você na próxima semana. Até lá!